E a gente está aqui hoje dando prosseguimento a Mateus, no capítulo de Jesus. Vocês lembram disso? E hoje nós vamos seguir adiante. Hoje nós vamos do verso 18 ao verso 25, sobre o nascimento de Jesus. E é o texto que eu quero que você abra aí, está marcado. Você abre em Mateus, capítulo 1, do verso 18 ao verso 25, para a gente prosseguir, tá bom? Então vamos juntos. Mateus, capítulo 1. Você lê na sua Bíblia ou abre em algum texto digital. E a gente iniciou com Mateus, que eu já falei bastante sobre quem ele é, a história, o contexto e a genealogia. E o objetivo de uma genealogia tão controversa quanto esta aqui, que era muito coerente com a própria necessidade de Mateus de se ver, de se sentir incluído no meio de uma religião que excluía as pessoas que não eram exatamente alinhadas ideologicamente e moralmente, comportamentalmente com ela. Os que não eram assim eram alijados. E Mateus, certamente, quando Jesus o chamou, ele era tudo, menos uma pessoa que tivesse algum tipo de coerência com a religião de Israel. Ele era um excluído. E a gente falou a semana inteira a respeito disso, das implicações, dos medos de exclusão, de maldição e de tudo mais que já passou pela cabeça de muitos de vocês, meus queridos e queridas. E hoje, iniciando a semana, eu leio aqui dizendo: ora, o nascimento de Jesus, o Cristo, foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada, ou prometida, ou noiva de José, sem que tivesse antes tido relações sexuais com ele, achou-se grávida, de repente grávida, pelo Espírito Santo. Aí a gente vê em Lucas 2, de 1 a 7, a descrição disso, da ocorrência, da visita do anjo Gabriel: salve Maria, o Senhor é contigo, e toda a promessa relacionada ao nascimento daquele que viria e que deveria ter o nome de Jesus, que significa ele salvará o povo dos pecados dele. Mas aqui em Mateus a gente já entra direto nesse achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, porque naqueles dias esse tipo de relacionamento de promessa, de noivado, de comprometimento, já caracterizava o casamento e todas as implicações de fidelidade da mulher para com o marido, do marido para com a mulher no casamento. Como aquela era uma sociedade patriarcal, a gente praticamente não tem anúncios, não tem notícias de um marido que tenha dormido com uma outra mulher durante esse período e tenha sido acusado de traição e adultério. Mas, conquanto a lei de Moisés dissesse que o que valia para um valeria para o outro, o adultério não era um mandamento dizendo agora para as mulheres não adulterarás, mas era em geral, homem e mulher, não adultere, eram as mulheres. Como a gente vê no Velho Testamento todo, no Novo Testamento, especialmente nos Evangelhos, e nos Evangelhos, especialmente em João, no capítulo 8, onde só a adúltera iria ser apedrejada. Aquele que com ela adulterou saiu de fininho, como sempre acontece nas sociedades patriarcais. Então José já era esposo dela na prática, no compromisso. Porém,
sabendo e vendo que ela estava grávida, e sendo difícil para ele crer naquela história de que tinha sido o Espírito Santo que a tinha engravidado, ele falou: poxa, eu sou um homem de Deus, eu gosto das coisas sinceras, verdadeiras e tudo mais. Essa conversa de que ela está grávida de Deus, do Espírito Santo, não dá para mim. Não dá para eu engolir, eu não aguento. É demais, é um pedido horroroso. Em qualquer época. Agora imagine há 2000 anos, no primeiro século, no auge do judaísmo farisaico e de todo aquele machismo, chauvinismo patriarcal, massacrante, que tratava a mulher como um objeto de procriação, uma escrava de luxo sexual e para cuidar da casa e das crianças. Era essa a única missão da mulher. Ele olha para aquilo tudo, é um homem calmo, discreto, e se recolhe numa agonia extraordinária, porque ele amava essa menina. Ele queria ter uma família com ela. Ele queria gerar filhos dela e com ela. Queria ter um mínimo de vida feliz, estável, tranquila, como seria a ambição de qualquer pessoa normal, natural, que assim acontecesse. E de repente, a barriguinha começa a crescer e ela diz: eu estou grávida do Espírito Santo. Continuo virgem, mas estou grávida. E José, sendo um homem justo, e a justiça aqui, preste atenção, e a justiça aqui não tem nada a ver com o que justiça é para nós. Hoje em dia morreram todos os critérios e as categorias de justiça divina, justiça celestial, justiça interior de caráter, justiça de princípios, justiça de convicções de fé, justiça que frequentemente levava o indivíduo a um estado de renúncia, de silêncio, para não infamar, para não chamar juízo sobre o outro, sobre, no caso, sua mulher, sua noiva, esposa, porque seria inevitável que ela fosse apedrejada na vila de Nazaré, onde todo mundo se conhecia, e aonde é óbvio que cada um olharia para o lado para ver quem eram os jovens em condições de terem relações sexuais e engravidarem uma virgem, com quem que ela podia ter mais amizade, menos amizade. Todas essas boatarias perpétuas da sociedade humana aconteceriam, e ele não queria nem que ela ficasse sob questões, nem nem coisa alguma. Então, qual foi a decisão desse homem? Ele não a queria infamar, porque infamá-la era a mesma coisa que assinar o decreto de apedrejamento e de juízo. Juízo. E ele não queria isso. E ele diz: eu vou proteger essa mulher, eu não posso fazer nada, agora eu vou sair de fininho. Vou deixá-la secretamente. Vou deixá-la secretamente. Porque não vou fazer mal a ela. Ela é uma moça boa. Eu sei quem ela é, qual é o caráter dela. Eu não sei o que aconteceu, mas sei o que eu vou fazer. E eu não vou fazer nada que a prejudique, que a infame e que a coloque numa situação
de punição, de morte, de apedrejamento e de vergonha. Eu não. Jamais. E chegando a essa decisão no seu coração, o verso 20 diz: enquanto ponderava. É uma palavra muito interessante, porque é uma palavra que praticamente morreu como prática. Ela ainda existe como palavra, mas quase não existe mais como prática. A prática da ponderação diante de uma coisa para a qual eu não tenho resposta, mas, por outro lado, não quero fazer propostas. É algo que pode ser terrivelmente contra mim. Mas e se não for? E se eu não souber o que está acontecendo? E se de fato houver algo para além do explicável, para além do natural? E esse homem, sendo justo, na condição de justo, de ser íntegro, se coloca num lugar também de humildade, de possibilidade de desconhecimento. Ele diz para ele mesmo: eu não sei de tudo. Por isso ele pondera, que é uma palavra em estado de extinção, e a prática dela está praticamente extinta entre nós. Você não vê quase ninguém ponderar. Você só vê as pessoas serem entes de pulsão, águas vivas de reação. A grávida, desgraçada, é o que a gente vê. Um homem como José é uma raridade na humanidade, não é nem no nosso país, é na humanidade. Você talvez os ache melhor em algumas comunidades muito, muito piedosas da Índia, em alguns lugares assim. Mas na maioria do mundo, onde não existe um mínimo em algumas tribos de delicadeza masculina para com a situação da mulher, e o Brasil com certeza não é um desses lugares, aqui ela era objeto imediato, seria de feminicídio. E os homens, os machos, ainda iriam dar razão, também puderam. Traiu o cara e ainda veio com um papo blasfemo de que estava grávida de Deus, do Espírito Santo. Vê quem é que pode crer num negócio desse. E ele que tinha decidido deixá-la devagar e saindo pelas beiradas, sem subteza, lentamente, quem sabe desfazer o noivado e chamando a responsabilidade para si, sem atribuir a ela. Era o melhor que ele poderia fazer, sair secreta e discretamente. E quem sabe evocar a culpa do fim, do término do relacionamento sobre ele próprio, circunstâncias, mudanças interiores, para não infamá-la. Mas enquanto ele ponderava, enquanto ele pensava essas coisas e as consequências e o que poderia acontecer, qual seria o futuro dela, como é que ele iria viver sabendo que aquela mulher era uma menina tão extraordinária, era uma virgem pura, limpa, tinha e carregava aquele brilho de pureza no olhar, aquela atitude de delicadeza, de postura discreta, calma, mansa, linda. Como é que ele poderia prejudicar aparentemente aquela história de que ela estava grávida? Não tinha absolutamente nada a ver com o modo dela viver, com a postura dela. E ele tinha tanta consciência de que a postura dela era íntegra, que o exemplo dela
se tornou algo que relativizou a declaração que ela própria fez de que estava grávida do Espírito Santo. Você veja só, o homem é bom, o homem é justo, o homem é raro. E ele olha e ouve uma história mais rara ainda, que aonde quer que aconteça, em geral, ou é um mito ou é um encobertamento de uma gravidez proibida. E agora está ele aqui diante de uma mulher pura e santa dizendo que está grávida do Espírito Santo. Mas é demais para ele, que é um dos melhores dos seres humanos que eu tenho dito que eu já me apercebi da existência. É esse José, sendo bom e justo, decide deixá-la, porque era insuportável para ele, mas vai fazer isso secretamente. E enquanto ele pensa, pondera, busca uma saída, evita de todos os modos a possibilidade de que aquilo desemboque no martírio dela, na morte dela, inocentemente, no apedrejamento, numa coisa horrenda. Ele diz, não, não é possível. E ele pondera. Ele pondera e pergunta o que eu faço. Me ajuda, Deus. Olha em que encalacramento eu me meti. Socorro! Socorro! Aí é quando lhe apareceu em sonho, não foi na frente dele. Não foi um anjo dizendo, me dá um pouco de café para eu tomar com você. Que dá uma concreção maior. Como Jesus, quando quis provar a sua ressurreição a Tomé, disse, pega aqui, toca aqui, olha aqui. Ou, quando os discípulos estavam aturdidos na ressurreição, ele disse, vede que um espírito não tem carne nem ossos como vede que eu tenho. Pegai-me, apalpai-me. E então pediu comida, e eles puseram comida. Elementos para serem ingeridos e comida, bebida para ser bebida, vinho. Ali, diante dele. Os discípulos viram que o alimento entrou e sumiu. A bebida desapareceu. E depois ele atravessou as paredes e só voltou quando voltou de novo. E voltou várias vezes durante 40 dias. O que deu aos discípulos uma concreção, uma palpabilidade. E ele voltou durante 40 dias e 40 noites, apareceu aos seus discípulos, conversou com eles, ensinou-lhes a respeito do reino de Deus, deu concreção. Como a gente vê os anjos do Velho Testamento. Tem concreção, tem capacidade de materialização tão grande, podem tomar formas tão diversas, que eles aparecem como homens, ou para Abraão, por exemplo, ou aparecem como homens tão bonitos que os de Sodoma e Gomorra quiseram aproveitarem-se deles, abusarem deles, inclusive sexualmente. Ou você vê Jacó, que sai no pau com o anjo do Senhor a noite inteira, e é paulada para lá e para cá. A tal ponto que o anjo, vendo que a luta era renhida e que ele não suportaria ter se colocado numa condição física para enfrentar Jacó, ele usou dos seus recursos angelicais e tocou no nervo da articulação da perna esquerda de Jacó, e Jacó travou na mesma hora, ficou manco, inviabilizado para o combate, e foi quando a luta acabou, quando o sol nascia. Hoje a gente vê anjos, como, por exemplo,
No caso dos pais de Sansão, Manoá e a esposa, quando o anjo vem, traz a notícia, eles ficam querendo saber como seria, ele diz, será, e aí ele entra numa chama de fogo e desaparece na chama de fogo. Foi uma concreção espantosa. E há uma quantidade enorme de outras aparições de todos os tipos, com todas as caras, com todos os formatos, até anjos de energia, anjos de relâmpago, anjos de efeitos especiais inimagináveis, de todas as formas, humanoides ou não humanoides, de todos os tipos. Mas nesse caso aqui de José, ele não teve nem a bênção da concreção, da palpabilidade, não veio nenhum tipo de palpabilidade para ele. Não dava. E ele ponderando, ponderando ficou, e ponderando, ponderando dormiu. Mas ele dormiu num estado de ponderação. Ele dormiu num estado de reflexão bondosa. Ele dormiu num estado de busca de solução de vida, não de morte. O apóstolo Paulo diz em Efésios, no capítulo 4, para a gente não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, a nossa raiva, o nosso ódio. José fez o oposto. Paulo diz em Efésios 4, não durmam, não deixem o sol se pôr, uma expressão poética, não deixem a noite chegar, não vão para a cama, não vão dormir com ódio, com ira no coração, porque assim vocês darão lugar ao diabo. Pessoas que vão dormindo noite após noite sobre ódio, sobre mágoa, sobre queixas, sobre vontade de vingança, com a inconformação de não ter feito ainda alguma coisa que puna o outro. Quem é assim, dormindo assim, escancara o inconsciente, abre as portas do inconsciente. O ódio, a raiva, a ira, sobre a qual a gente dorme e introjeta, abre um espaço volumoso para o espírito maligno, para o espírito do ódio, para o espírito do adversarismo crescer, para o espírito do antagonismo, para o espírito da vingança se desenvolverem a nós. E Paulo chama isso tudo de dar lugar ao diabo. O indivíduo que dorme sob o ódio dá lugar ao diabo, que é o pai da mentira, que é o pai do homicídio, que é o pai do ódio, que é o pai dos transtornos, que é o grande antagonista, que é o grande adversário, que é o que trabalha contra a paz do ser, contra o bom senso, contra a sabedoria, contra a calma, contra o equilíbrio. O diabo tem pressa, o diabo tem desespero, o diabo quer ações imediatas, o diabo quer vingança, o diabo quer um prompting de raiva estourando. O diabo é assim. O diabo não ensina ponderação. E José, pelo simples fato de não querer fazer mal a ela, por ser um homem justo, decidir sair da maneira mais discreta, de modo a não incriminá-la, e ainda mais, dedicar-se à ponderação dos acontecimentos, para que não houvesse arrependimento de nenhuma natureza, para que qualquer que fosse a solução não fizesse mal, especialmente a menina, a quem ele amava e respeitava e queria para ser sua esposa. Enquanto ele ponderava, enquanto a mente, olhem a mente, a função mental, da saúde mental desse homem. Esse é um homem mentalmente são. Esse não é um predador machista, chauvinista, torturador. Não.
Esse não é um homem que se jacta de ter mais força do que a mulher, ou de que o direito judaico estivesse a favor dele por causa da hipocrisia dos intérpretes da lei. Não! É um homem para quem a lei de Moisés não importava. Se ele fosse seguir a lei de Moisés, era apedrejamento para ela. Mas ele está disposto a passar por cima da lei de Moisés, a deixar os estatutos de Israel que determinavam como eram os casamentos e como se deveria proceder dentro de uma instituição conjugal, deixou tudo isso para lá, abandonou a coisa toda e ponderou, buscou alternativas melhores do que a lei. A lei era morte. E a lei era para transgressores da lei, perversos. E ele sabia no coração dele que aquela mulher era boa, não era transgressora de nada, era sincera. Alguma coisa tinha acontecido que estava para além da compreensão dele. Mas o que ele compreendia era em paz, para deixá-la em paz, para se divorciar sem barraco, sem pedrada. Que coisa mais difícil. Que coisa mais difícil, olha. Eu lido com divórcios desde antes do divórcio existir, quando ainda era o desquite. Eu comecei a pastorear no tempo do desquite, no início dos anos 70. O divórcio entrou em discussão em 78. E eu fui uma voz isolada, a única voz na cidade de Manaus. Todo mundo que estava vivo naquele tempo, em 1978, com alguma idade ou lucidez, que assistisse televisão, me viu lá, nos debates de televisão, eu sozinho. Era o único representante, assim chamado religioso, eu era pastor presbiteriano, contra o arcebispo, o bispo, os padres, o pessoal dos cursilhos católicos, de tudo que era grupo religioso antidivórcio, e só eu e o presidente da Ordem dos Advogados do Amazonas advogávamos o direito ao divórcio, por considerarmos que iria facilitar imensamente mais a continuidade da vida, especialmente das mulheres. O direito das mulheres, o direito dos seus filhos, a proteção da família, até porque era uma tese tão simples de defender, mas a burrice religiosa, moral, é uma coisa incomparável, é pior do que a ameba na falta de pensamento. E eu dizia, escuta, por que vocês têm esse problema? Essa não é uma lei de imposição, é uma lei de concessão. Ninguém está impondo ninguém a que se divorcie. Eu já tinha 2 filhinhos naquele tempo, o Ciro e o Davi, que nasceram logo depois do meu casamento. Falei, eu não quero me divorciar por nada. E eu não vivi a vida querendo me divorciar. Quando eu tomei essa decisão, muitos anos depois, décadas depois, só Deus sabe o tamanho do peso e do constrangimento horroroso, a dor, a vontade de morrer. Quantas vezes eu pedi, Senhor, me leva, me mata, mas não deixa eu viver para assistir o que eu nunca queria que tivesse acontecido comigo nem com ninguém. Então eu, em 78, estava lá defendendo a lei do divórcio como concessão para os que precisavam, para aqueles que já tinham uma situação horrorosa. E quem viveu no tempo do desquite sabe como o desquite era um negócio horrível para a mulher. O homem desquitado e nada era a mesma coisa. Ele saía tendo as mulheres que queria. Ninguém dizia aquele homem é desquitado. Ninguém. Mas a mulher desquitada, todo mundo dizia, linda, né? Bonita, tem 3 filhinhos, mas é desquitada. Significava dizer, ela saiu do rol
das pessoas aceitáveis e vivia num estado de exclusão. Não era convidada para as festas de família. As amigas ficavam com ciúme potencial da colega desquitada em relação aos seus maridos, especialmente quando era uma desquitada bonita, jovem, gostosa, abandonada pelo marido. Tinha muita mulher que dizia, não, agora ela não entra mais aqui na minha casa. Não. Tinha gente que não aceitava mais uma parente desquitada em casa com medo de acolhê-la por um tempo, e o marido estava ali com talvez 24 anos de idade, 3 anos de idade, contra o mundo inteiro, defendendo o direito ao divórcio, como alguma coisa que faria bem à sociedade e que protegeria a mulher e os seus filhos, e eventualmente até os homens que quisessem andar direito. Então eu sei perfeitamente, muitos séculos depois, o que uma lei antagônica à mulher pode produzir. Produziu aqui, quanto mais há 2000 anos atrás. E aí isso aumenta ainda mais a grandeza desse indivíduo, José, que no meio daquilo tudo pondera uma maneira de sair favorecendo a vida, sem dar lugar nem ocasião à morte. E eu estava dizendo, eu lido com esses casos de separação desde antes do divórcio, desde o tempo do desquite. A coisa mais difícil que tem é você convencer determinados homens a cederem, concederem para a mulher e para os filhos tudo que a lei determina, ou o que eles na prática, de fato e realmente necessitam para viver. Tem homens que dizem, não, os filhos eram meus enquanto a mulher era minha. Agora que a mulher me deixou, os filhos não são mais meus. Que ela arranje um outro para eles chamarem de pai, um otário para pagar as contas. Eu não vou. Vai me dizer que você não conhece ninguém assim, ou eventualmente me diga, se você não é assim. Meu Deus, são décadas assistindo vergonha na postura dos homens. E nos últimos anos, eu tenho visto haver um crescimento de empoderamento raivoso por parte das mulheres. É mais do que busca de direitos. Eu encontro algumas mulheres que, na realidade, têm até mais dinheiro do que os seus maridos, têm tudo, têm um bom emprego, têm formação acadêmica superior, têm tudo melhor do que os seus maridos. Não precisam do cara para nada. Às vezes o cara está até desempregado, tentando arranjar emprego e não consegue. Mas eu encontro. E encontro mesmo. Mulheres que chegam com sangue no olho, com saliva ensanguentada, querendo morder a jugular do cara. Aí eu pergunto, escuta, ele tem dinheiro guardado? Ele tem poupança? Ele tem bens? Ele tem isso? Ele tem emprego? Não, ele não tem nada, é um ferrado. Eu digo, então escuta, por que você não cuida dos seus filhos? E guarda esse processo para quando ele se empregar. Aí quando ele se empregar, vai ser fácil você constatar quanto ele ganha. E a lei vai incidir sobre ele. Mas se você aplicar a lei para ele pagar alguma coisa, sendo que ele não tem nem o que comer, você não está querendo justiça ou proteção para os seus filhos, você está querendo vingança, e é ódio. E aí você saiu do espírito da lei e passou para um outro espírito. Mas hoje em dia o que vale é o que está escrito na lei aqui dos medos e dos persas. Não tem gente mais com o coração de José. Porque José tinha a lei toda em favor dele. Ele podia literalmente ferrar Maria a hora que ele quisesse. Mas ele obedecia a uma lei maior, a lei da justiça divina,
a lei da vida, a lei do bem, a lei da graça, a lei da salvação, a lei da proteção, a lei da defesa, a lei que foge da desnecessidade legalista, é a lei divina, a lei do amor, a lei de Deus, superior à do Monte Sinai, a de Moisés, a todas as constituições humanas. A lei humana está aí para a gente usar contra a miséria, a injustiça, a perversidade. Por isso Paulo diz que a lei foi feita para perversos e transgressores. Mas aonde quer que haja um espírito de diálogo e de boa vontade para se chegar a um acordo de paz, a lei tem que ser deixada de lado e o acordo de paz tem que prevalecer. E tem que ser o que determine o contrato da vigência, da tranquilidade relacional, civilizada, fraterna, saudável. Quem apela para os outros recursos, e eu vi isso a minha vida inteira, porque meu pai foi advogado, boa parte da minha vida, e um grande advogado, com grandes clientelas, e eu via como tinha gente que não queria justiça, eles queriam vingança, só vingança. Eu me lembro de quando meu pai se converteu e começou a ler o Novo Testamento e foi se apaixonando pela leitura do Novo Testamento. O Evangelho foi entrando nele. E ele não conseguia mais mentir como advogado, que é uma coisa muito difícil para um advogado. Não conseguir não ter mais permissão interior de mentira. Foi o que o Evangelho fez nele. Ele aprendeu que o sim era sim e o não era não. E o que disso passasse vinha do maligno. E aí ele era um cara, um homem desse que tem um espigão, e quando ele se converteu, o espigão dele ficou plantado na ressurreição e na vida. Era para valer. E aí ele não mentia mais. Dizia para os clientes que o constituíam: o senhor quer a solução ou o senhor quer uma invenção? Porque se o senhor quiser uma invenção jurídica, procure um outro advogado. Eu tenho condições de solucionar o seu caso, mas buscando justiça e não maldade, com verdade e não com mentira. Aí tinha alguns que agradeciam e iam procurar um canalha advocatício na esquina. Mas quem queria coisa boa ficava com ele. Ele não perdia nunca. Eu não tenho notícias de meu pai ter perdido jamais uma causa. Ganhava sempre. Por isso ele era procurado o tempo todo. E agora sem mentira. Antes ele dizia, era muito fácil, porque eu mentia. E olha, em termos de mentira, ele me dizia, eu era só um jovenzinho, um garoto, mas ele sempre foi totalmente aberto comigo. Em termos de mentira, meu filho, o seu pai é o Pelé, eu sou o Garrincha da mentira, advocatícia. Agora, quando Jesus entrou nele, mentira, ele desaprendeu os dribles da mentira. E aí ele sofreu consequências. Uma delas foi um senhor que o contratou para resolver um caso que já pendia há quase 50 anos, um inventário desses insolúveis. E aí meu pai examinou o caso todo e concluiu que era possível resolver se ele, meu pai, fosse e procurasse todos os membros daquela família que se odiava há 50 anos por causa do inventário, da divisão de bens, cada um queria um pedaço maior. E ele foi, conversou com todos, expôs o que seria justo, todos concordaram. Foi para o escritório, era um dia em que ele estava jejuando, orando, lendo a palavra. Os funcionários dele saíram para almoçar. Como ele estava jejuando, ele ficou quietinho no gabinete dele, lendo. Estava chorando, com o coração queimando do amor de Deus. Quando entrou o constituinte dele, daquele caso, o homem que o constituíra para resolver. E meu pai, com os olhos cheios de lágrimas, a Bíblia aberta,
Estava tão mais cheio da alegria do Espírito Santo no coração do que do resultado da solução do inventário. E aí ele virou-se para o homem e disse: Senhor fulano, sente aqui, por favor. Olhe, o nosso assunto está resolvido. O nosso assunto está resolvido, mas deixa eu ler esse texto aqui. Olha que coisa mais linda, seu fulano. E aí leu o texto com lágrimas escorrendo nos olhos. Quando ele acabou de ler, o cara que estava com a mão para trás o tempo todo falou a ele: eu já sei do resultado. Já sei que o senhor estragou o meu prazer. Eu não queria o dinheiro. Eu só queria vingança, ferrar com eles, enrolar e criar dificuldades mesmo. Agora eu estou sabendo que todo mundo aceitou, que a paz vai ser feita e eu não queria paz com ninguém. E aí tirou um revólver. Tirou um revólver de trás e disse: eu vim aqui para descarregar isso na sua cara, doutor Caio. Eu odeio o senhor, mas quem é que pode matar um homem que está cheio daquilo que lhe enche o coração? Aí o cara caiu de joelhos no chão, chorando e pedindo perdão a ele. Meu pai só olhando, e fez uma oração pedindo ao Senhor que tirasse do coração dele aquele espírito de ódio e de vingança. José era um homem assim, era essa criatura que não queria nada que trouxesse morte. Ele queria poupar, ele queria livrar, ele queria salvar. Que coisa mais difícil de encontrar. E como eu estava dizendo, hoje em dia, com o empoderamento feminino que é proporcional ao desempoderamento feminino, durante milênios e milênios e milênios e milênios de abuso, como a lei garante equanimidade cada vez maior, o que está acontecendo em alguns casos é que eu vejo até algumas injustiças sendo praticadas. Pelo simples fato de que alguém seja homem, parece que já sai culpado da linha de partida. Já sai muitos passos atrás pelo simples fato de ser homem. E vai continuar assim um tempo. Enquanto os homens continuarem a ser esses seres predadores e perversos, vai haver uma exacerbação de direito protetor em razão das humilhações e das perversificações, dos feminicídios e de toda a brutalização do homem sobre a mulher. Agora, tem mulher que abusa também. Tem mulher machista. Tem mulher perversamente chauvinista. Elas só não têm um pênis, mas no mais elas são da hora da vingança. E eu vejo algumas que você propõe, eu chego com soluções. Olha, a gente pode resolver isso com calma. E nada do pior vai acontecer, mas elas não querem. Elas não querem solução. Muitas delas só aceitam a solução que venha pela vingança, por fazer o cara passar pelo menos um tempo na cadeia, ou preso, humilhado, arrebentado, tem que ser. E aí, assim como o ódio no coração do homem abre a porta para o diabo, o ódio no coração da mulher abre a porta para o diabo. O ódio abre a porta no coração de qualquer um. Não importa quais sejam as suas razões no direito, o diabo não está nem aí para as razões jurídicas que a gente possa ter. Preste atenção. O diabo não está nem aí para as razões jurídicas que a gente possa ter. Se houver ódio, o diabo sempre tem o que comer. O diabo não está nem aí para as razões jurídicas que a gente possa ter. Mas se houver ódio, tanto faz. Ele vai ter sempre o que comer, do que se alimentar, e vai ter sempre a energia. Não pensava em nada disso, não cogitava no diabo, não pensava na lei, só pensava no verdadeiro justo. E entrar para a história como um
motivador de apedrejamentos. E é esse o ambiente no qual ele está, nessa ponderação, quando ele é visitado num sonho, como eu disse, na subjetividade, no interior, no inconsciente. O mesmo anjo entra de José, entra no inconsciente dele, o que mostra esse poder extraordinário dessas outras criaturas que a gente apelidou de anjos, mas não é o nome deles, é só um apelido hebraico, semítico. Cada cultura da Terra chama de um modo, como essa geração atual chama de extraterrestre, chama de outras coisas, porque não são dessa ordem de coisas. O que não é dessa ordem de coisas terráqueas é extraterráqueo, é de outra dimensão. E ali para os semitas e judeus, hebreus e tal, o apelido era anjo, que significa mensageiro, um cara que trouxe uma mensagem, que tanto podia ser objetiva, quanto também poderia ser subjetiva. No caso de José, foi no inconsciente, o que é mais difícil ainda de acolher. O cara não tem uma objetivação concreta para apontar para ninguém, nem para ele próprio. Ele tinha apenas que acordar dali e dizer: um anjo, um mensageiro, me disse que eu não devo ter medo de acolher Maria, minha mulher, e confirmou que o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Você veja que doçura, que quebrantamento, que pureza, que submissão, que capacidade de hospedagem do amor e da verdade no próprio coração esse homem possuía. Que coisa linda! E ele então se levanta dali, depois de ouvir essa palavra do Senhor, e mais do que isso, foi a ele, José, que Deus deu nome através do anjo ao filho que viria. Ele se chamará Jesus, que quer dizer uma variação hebraica do nome Josué. Deus salva, Deus salvará. Jesus vem dessa raiz. Ele salvará o povo dos pecados do povo. Ele é o Cordeiro. Foi por isso que João Batista, quando viu Jesus já adulto, disse: eis o Cordeiro de Deus, é aquele que leva o pecado, que carrega a culpa dos homens, das mulheres, da criação, do mundo, da existência. Tu vais colocar o nome dele de Jesus, porque ele salvará o povo dos pecados deles. É a palavra que José acorda com ela. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito através do profeta Isaías. Aí, Mateus, judeu, conforme eu expliquei a semana passada inteira, sobre a constituição do Evangelho e o interesse dele de se comunicar com a genealogia e com o povo judaico, evoca aquilo que para os judeus era importante, ou seja, as profecias. E dentre as profecias, provavelmente as de Isaías fossem algumas das mais fortes, das mais messiânicas, vinham carregadas de muita comprovação histórica, porque Isaías profetizou coisas e coisas e coisas que se cumpriram nos dias dele e logo depois dos dias dele. E as outras coisas que ficaram para o futuro ganharam uma pavimentação de credibilidade na interpretação do povo de Israel extraordinária. E aí Mateus evoca esse texto de Isaías que diz: eis que a virgem conceberá. De fato, a palavra não é virgem, é a jovem. Conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Isso tudo José sonhando. Saiu do sonho pronto. Verso 24 diz: despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher, foi lá, abraçou, acolheu,
e disse: o filho é nosso, eu estou contigo, nada nem ninguém vai nos separar, e eu creio no privilégio que Deus nos dá de você carregar esse ente santo no seu ventre, carregar o Emanuel no seu ventre, e o privilégio que me dá de ser o teu cobertor, o teu amparador, o teu protetor e protetor dessa criança e dos filhos que Deus nos der. E aí diz o verso 25: contudo, apesar disso, José não foi para a cama com ela, não transou com ela. A palavra é não a conheceu, no sentido de coabitação sexual. Contudo, enquanto. Ou seja, essa história de que Maria não só deu à luz virgem, ela deu à luz enquanto era virgem. Ficou grávida enquanto era virgem. Quando o neném nasceu, pelo próprio nascimento da criança, de um filho, ela já foi desvirginada de dentro para fora. E o texto é claro quando diz que José, no entanto, não transou com ela, não dormiu com ela, não teve sexo com ela enquanto ela não deu à luz a Jesus. Depois que ela deu à luz a Jesus, depois do resguardo, depois do período puérpero, aí José foi para a cama com ela. Aí você diz: o que eu faço com as doutrinas que dizem que ela foi virgem, viveu virgem, morreu virgem? É tudo invenção de muitos séculos, é dogma católico romano, não tem nada a ver com a Escritura. E qualquer padre, qualquer bispo, qualquer teólogo católico, qualquer estudioso católico sabe disso. Sabe disso. É que a Igreja Católica também obedece os dogmas construídos no curso desses 1.700 anos pela estrutura institucional romana da religião. Foram acrescentando dogmas que quase sempre eram a imitação de cultos e sincretismos semelhantes à volta do mundo greco-romano. Houve uma absorção sincrética total. Mas Jesus nasceu de uma virgem, Maria, e Maria, como boa judia, depois que deu à luz ao seu filho, gerou muitos outros filhos, e o Novo Testamento menciona seus filhos e suas filhas. Era sinal de bênção em Israel que uma mulher pudesse ter filhos. Era considerado, pela interpretação religiosa perversa, uma discriminação divina, praticamente. Era considerado um opróbrio, essa é a palavra, de uma mulher, se ela não pudesse ter filhos. É por isso que Ana, mãe de Samuel, lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, capítulo 2, chora tanto porque a companheira dela, Penina, dava luz a um filho depois do outro. E ela, que era amadíssima, que tinha mais relações sexuais com Eucana, o pai de Samuel, do que provavelmente a outra, não concebia nunca. E a dor dela era essa: isso é um opróbrio. E Maria, como uma mulher judia daquela cultura, tendo dado à luz ao seu filho primogênito, que é Jesus, depois teve relações sexuais com seu marido, como o texto, mais do que implica, declara que foi só um tempo. Quando passou aquele tempo, eles foram para a cama. E tiveram prazer, e tiveram alegria, e geraram outros filhos que vieram ao mundo depois que nasceu Jesus. Aí você pergunta: o que é que isso é importante para nós aqui? Bom, se nada foi importante para você até agora, saia daí, rapaz, vai embora. Vai embora. Quem chegou aqui, a Rosângela, cheguei tarde, é só puxar para o início, Rosângela, e assistir tudo. Você vai ver tudinho. Mas se você chegou a esse ponto e disse: de que me serve? Então você realmente é um ser empedernido, tem esse coração de pedra e fica só falando bobagem, pensando bobagem, não pondera, você só expele
expele sentimentos perversos do seu coração. Agora, se você já concluiu, nesse pouco que eu falei, que o que está dito já era o suficiente para converter a sua masculinidade em alguma coisa que seja linda, bonita, e que traga você para aquilo que Paulo chama de até alcançarmos a plenitude do varão perfeito, a plena varonilidade em Cristo Jesus, que é o que a gente encontra em José, essa plena varonilidade. Isso é um homem. O resto é só mamífero com pinto pendurado, são predadores fortinhos, mas não são homens. Há muito pouco homem no mundo. O mundo tem muita população de pessoas identificadas com os humanos, mas tem muito pouco homem. E também está diminuindo o número das mulheres. Ainda tem muita mulher, porque a maternidade salva o coração da mulher verdadeiramente mãe para doçuras que estão se perdendo para todo lado na nossa sociedade. Agora, os homens estão num estado de caoticidade horrorosa. Eles sabem lidar com tecnologia. Deixa eu ver aqui, deu uma paradinha, deixa eu só ver se eu estou com... A realidade é tão trágica que a coisa mais difícil que tem é você encontrar um homem. O Diógenes de Atenas já dizia isso, quando ele saía com a lanterna dele, ao meio-dia ele pegava uma lanterna, a minha lanterna foi tirada, não, está aqui, uma lanterna com uma lâmpada aqui dentro, e ele andava com essa lanterna ao meio-dia, nas ruas de Atenas, na ágora de Atenas, e ele colocava a lanterna na cara dos homens na praça. Aí o pessoal perguntava: o que tu procuras, Diógenes? E o Diógenes dizia: eu procuro um homem, mas eu não acho um homem, Diógenes de Atenas, hoje em dia, aqui entre nós, meu Deus, nem com sol a pino ele acharia homem. Tá difícil de encontrar homens. E vai rareando também a qualidade materna, a qualidade feminina, a qualidade humana, a qualidade de generosidade de muitas mulheres. A feiura masculina está fazendo muitas mulheres se tornarem idênticas aos homens na sua horrorosa expressão de caráter. Algumas são até lindas por fora, mas são perversas por dentro, como os homens que as traumatizaram, como os pais que as abandonaram, como as mães que as criaram sem alegria na criação, como sacrifício, e transferiram esse espírito por uma quantidade enorme de mulheres que não precisariam ser mães, não deveriam ter sido mães. Eu cada vez mais encontro mulheres que conversam comigo, não têm filhos ainda, e eu digo: você gostaria de considerar uma palavra minha para a sua vida? Considere a possibilidade de não ter filhos. Não, por quê, pastor? Porque você não tem a menor condição de criar, você não tem paciência, você não tem mente lúdica, você não tem alegria com a presença do infante. A gente vê quando uma mulher tem algum sentimento pelo filho potencial que teria, pelo modo como ela trata crianças em geral. Às vezes eu estou aqui, ou estava aqui quando os meus netos eram menores, atendendo uma mulher que estava na dúvida sobre isso ou aquilo. Aí vinha o meu netinho, pulava no meu colo, minha netinha, abraçado, beijava, ficava ali, eu aconselhando. E a pessoa nem notava que a criança tinha estado ali.
Depois a criança, vovô, vou lá para dentro, tá? Vou com a vovó, vou almoçar, tá bom? Vai lá, meu amor, vovô